Fala galera, paz e graça a todos. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema que eu gostaria de apresentar hoje aqui é sobre crítica textual do texto hebraico. Hoje em dia está uma moda de muitos adeptos do judaísmo e essas pessoas elas acabam indo para o judaísmo e elas não têm um conhecimento do texto hebraico. Então elas acabam enfatizando muito o texto hebraico e falando que o texto grego é um texto que é repleto de erros e eles acham que o texto hebraico é um texto perfeito, entendeu? Agora, uma coisa que vocês têm que colocar na mente de vocês é o seguinte: o texto, nós não temos a Bíblia original, nem em hebraico e nem em grego. Nós temos cópias. E como cópias, podem ter erros ortográficos, como existe erros ortográficos concernente o texto que eu vou falar agora, que é o texto massorético. Texto massorético, texto das cavernas de Qumran, Pentateuco Samaritano, entendeu? E também eu vou falar também sobre a Septuaginta também. Mas vamos lá, você tem que ter em mente que o texto, nós não temos a Bíblia, os autógrafos os autógrafos originais, nós temos cópia. Então, dentro dessas cópias, existe vários erros ortográficos, existe várias variantes textuais. É óbvio que eu estou falando dentro do texto hebraico aqui. E o texto mais completo que nós temos em mãos hoje é o texto massorético. O que é esse nome massorético? Então, essa palavra massorá, ela significa, em grosso modo, tradição. Então, existiu duas famílias do ano 700 até o ano 1000 que eles trabalharam nesse texto, copiando esses textos e vocalizando esse texto. O texto hebraico é um texto consonantal, ela não contém as vogais. Então, os massoretas, eles copiaram o texto, colocaram a acentuação, colocaram os pontos massoréticos para facilitar o texto, para hoje nós conseguirmos ler o texto. É óbvio que hoje em dia tem pessoas que leem o texto sem os pontos massoréticos, sim. Com muito treinamento as pessoas ela leem. Mas voltando para a crítica textual aqui, é o seguinte: as pessoas, esses adeptos aí do judaísmo, porque realmente essas pessoas eles não é judeu, porque eles nem é circuncidado nem nada, eles acabam indo para o judaísmo porque eles acham que o texto massorético é um texto perfeito, a Bíblia hebraica é toda perfeita, não tem variantes textuais, não tem erros ortográficos. Para eles o texto foi jogado do céu, pronto. E não é assim. E realmente essa família, a família que trabalhou nesse texto do ano 700 até o ano 1000 foi a família Benash e a família Ben Naphtali. Então eles trabalharam nesse texto, deixou o texto bem elaborado. Só que esse texto ele contém erros, com menos erros, mas contém erros ortográficos, às vezes negócio de pontuação, porque foi duas famílias que trabalham nesse texto. Teve mais outras famílias que trabalharam nesse texto também, mas não deixou o texto completo, como
foi os Massoreta babilônico, os Massoreta palestino, mas o que prevaleceu foi os Massoretas de Tiberíades. E o que é o texto massorético? É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É esse aqui, ó, o texto massorético. Você está vendo esses pontinhos aí? Embaixo das letras, em cima das letras. Então, esse é o texto massorético. Então, existe o texto proto-massorético, que é consonantal. E esse texto, eles foram encontrados nas cavernas de Qumran. Um monte de textos ali, textos em grego, só alguns fragmentos, pequenos fragmentos em gregos, em manuscrito grego, e foi encontrado todas as cópias da Bíblia hebraica nas cavernas de Qumran, exceto o livro de Esté. Provavelmente virou comida de rato o livro de Esté, mas não foi encontrado o livro de Esté. Todos os outros manuscritos foram encontrados, exceto o de Esté. E realmente voltando aqui para a crítica textual, eu vou mostrar uma passagem para vocês aqui. Realmente esse camarada aqui, ó, crítica textual da Bíblia hebraica, do Emanuel Tove, é um grande ícone da crítica textual, traduzido por Edson de Farias Francisco. E esse livro aqui é um livro bruto. Emanuel Tove é um grande erudito. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês algumas variantes textuais que ocorrem concernente ao Pentateuco Samaritano. O Pentateuco Samaritano é uma escrita consonantal, ela não é vocalizada, e esse texto remete do ano de 200 anos antes de Cristo, ou até mais uma data que eu vou dar aqui, 200 anos antes de Cristo. E a Septuaginta também, que é uma tradução do hebraico para o grego, ela ocorreu há 200 anos também antes de Cristo. Eu não vou contar a história aqui da Septuaginta para que o vídeo não fique grande, mas vocês podem pesquisar o que é a Septuaginta. É uma tradução do hebraico para o grego. Então eu gostaria de mostrar uma passagem aqui para vocês. Uma aqui, porque existe várias críticas, vários textos aqui, que está fazendo uma análise concernente à crítica textual. E aqui na passagem de Gênesis 2:2, aqui está falando aqui, eu vou ver no texto massorético, e depois vou ver na Septuaginta e no Pentateuco Samaritano aqui, que vai ter variantes textuais aqui, discordando. Aqui em Gênesis 2, no texto massorético, está escrito: e concluiu Deus no sétimo dia a obra que ele tinha feito. Então aqui, dentro do texto massorético, está falando que Deus concluiu sua obra no sétimo dia. Se nós pegarmos no Pentateuco Samaritano, o Pentateuco Samaritano, ele está concordando com a Septuaginta, que é uma tradução 200 anos antes de Cristo. Então o Pentateuco Samaritano vai falar que Deus ele concluiu sua obra no sexto dia. E também aqui a Septuaginta ela vai concordar com o texto samaritano e ela vai discordar do texto massorético. Interessante, porque às vezes a Septuaginta ela concorda com o texto, com o Pentateuco Samaritano, e tem texto também aqui que dentro da crítica textual que esses textos encontrados nas cavernas de Qumran,
ele vai discordar, dentro da crítica textual, do texto massorético. Também, interessante isso. E realmente aqui um texto que vai concordar realmente com o texto massorético é o Targum do Pseu de Jonatã. Esse vai fazer uma concordância com o texto massorético. Aí eu te pergunto, para esses críticos da Bíblia grega, e falando que a Bíblia grega ela não é confiável porque nós não temos um documento do primeiro século, e nós vamos ter documentos do terceiro século em diante. Então, por isso que não é confiável, segundo eles. E então aqui, realmente, se pela lógica um documento mais antigo ele é mais confiável de que o posterior, então essas pessoas aqui, que elas são tão críticas, ela deve concordar com a Septuaginta e com os manuscritos do Mar Morto, inclusive com o Pentateuco samaritano. Então vai ficar essa crítica aqui para essas pessoas, porque nós vamos encontrar vários erros ortográficos dentro dos escritos do achado do Mar Morto, entendeu? Se nós fazemos uma comparação com o texto massorético com os escritos das cavernas de Qumran, nós vamos ter várias divergências dentro da crítica textual. Então, se pela lógica realmente o texto mais anterior ele é o mais confiável, então essas pessoas elas devem ficar com os textos da Septuaginta e das cavernas de Qumran e com o Pentateuco samaritano, entendeu? E desconfiar do texto massorético. Mas o texto massorético ele é um texto que está mais bem elaborado, mais bem trabalhado, entendeu? Mais bem trabalhado. Mas essas pessoas ela não têm conhecimento, porque o próprio Emanuel Tove ele vai falar que o texto massorético ele é um texto que contém erros. E se nós pegarmos para fazer uma comparação com os outros textos, realmente nós vamos encontrar erros. Menos, mas tem. Então, o texto hebraico não é um texto perfeito. Por quê? São homens escrevendo. Nós não temos os autógrafos originais. E isso aí, tira isso da sua cabeça. Isso não existe. Nós não temos os autógrafos originais escritos lá por Moisés, pelos autores bíblicos, nos autores do Novo Testamento. Nós não temos esses textos originais. Nós temos cópias. Nós não temos hoje em dia os textos originais. E como o homem ele é falho, ele comete erros ortográficos. Então existe erros ortográficos dentro desses manuscritos, tanto da caverna de Qumran, como dentro do Pentateuco samaritano, como dentro do texto massorético, existe erros ortográficos. Isso não é novidade para ninguém. Mas realmente é o texto mais completo que nós temos hoje, é o texto massorético. Então eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque isso eu vejo se repetir todos os dias. Todos os dias isso se repete. O Novo Testamento não é confiável. O certo é o Velho Testamento, porque é um texto confiável. Mas isso, me desculpa te falar, isso é ignorância da parte da pessoa. Isso é de falta de conhecimento, de crítica textual. Não existe texto perfeito. Hoje,
toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, hoje nós encontramos em alguns livros erros ortográficos. Imagine naquela época de 2200 anos atrás. Não tinha como uma pessoa consertar um texto. A pessoa está escrevendo um texto, depois a pessoa vai fazer uma revisão, encontra erros no texto, não tem como ela consertar. E os judeus, eles eram bem rígidos nessas coisas. Eles, quando estavam escrevendo um texto, quando eles iam fazer a revisão que encontrava erros ortográficos no texto, eles não poderiam consertar aquele texto. Poderiam consertar? Não, o texto tinha ficado daquele jeito. Aí eles faziam umas anotações no rodapé para indicar que aquela letra deveria sair dali ou não, mas o texto permanecia do jeito que foi escrito. Então, meu irmão, eu não estou fazendo isso aqui realmente para desvirtuar a sua fé. Eu estou fazendo para te ajudar. É para te ajudar. Porque hoje em dia, o Novo Testamento, ele é fomentado. É fuzilado. E as pessoas acham que o texto hebraico é um texto perfeito. E não é. Não é um texto perfeito. Então, vai ficar esse vídeo para vocês aí. Faça um bom aproveito. Critica. Faz suas críticas. Normal. Mas eu te convido você pesquisar mais sobre esse assunto. Pesquisa mais esse assunto. E uma coisa que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Coloca isso na mente de vocês. Vocês aqui, que se diz realmente um cristão, você que professa uma fé nas Escrituras, você que realmente tem a Bíblia como inspiração divina, vocês devem realmente crer que o texto contém erros. Não existe. E nem por isso não quer dizer que não é uma inspiração divina. A mensagem é divina, mas quem escreve é o homem. E o homem, ele pode cometer erros. Então vai ficar esse vídeo aqui para vocês. Realmente eu não estou falando isso para uma pessoa que é ateu, ou então para você que é um agnóstico. Eu estou falando para você que professa uma fé nas Escrituras. Para mim a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo com esses erros ortográficos. É a palavra de Deus. Deus não jogou a Bíblia pronta lá de cima. Homens escreveram a Bíblia. E homens como é falho, eles cometem erro. O vídeo já está ficando um pouco grande. Uma ótima noite para você. Fique com Deus e até a próxima.